Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Olá, gente. Bem-vindos a mais um bate-papo do Petit Jornal dessa semana, o encontro semanal entre eu, Daniel Souza e também Tanguy Bagdadi, aqui no nosso espaço, no Petit Jornal, para repercutir um pouco os temas dessa semana, as coisas que aconteceram e que movimentaram o noticiário. Não é isso, Tanguy? Isso aí. Vem cá, cara, deixa eu te fazer uma pergunta. Se eu quiser comprar um cômodo da sua casa, e aí você quer me vender ou não quer? Depende, tudo é uma questão de preço. Então, mas aí vamos dizer que você não queira vender, tá? Você não está interessado em vender um cômodo da sua casa. E aí eu meio que não quero mais falar com você. Ué, mas como assim, cara? Eu tenho o direito de não vender, cara. É meu, eu não vendo e acabou, ué. Então, aí, na verdade, é isso que está acontecendo entre o Trump e a Dinamarca nesse momento. O Trump, a gente repercutiu isso ao longo dessa semana, fiz inclusive uma coluna sobre isso. O Trump resolveu que era uma boa ideia, de repente, tentar comprar a Dinamarca e tal. Essa é uma ideia que os Estados Unidos já consideram há algum tempo. Isso virou piada na Dinamarca, né? Meio como o Alasca, né, que os americanos compraram, e agora talvez o Trump já esteja sendo um visionário, ele considera que a Groenlândia vai derreter, e se sabe que a Groenlândia ela é rica em carvão, em uma série de minérios, então também seria ali uma oportunidade de exploração mineral, né? Pois é, mas aí a primeira-ministra dinamarquesa, o nome dela é Mette Frederiksen, chamou a ideia de absurda. Olha, o Trump ficou ofendidíssimo, o que ele disse que era só dizer que não queria, porque foi uma resposta que foi mal educada, um desrespeito, e aí ele falou e cancelou a visita que ele tinha marcado para a Dinamarca, visita essa que aconteceria entre os dias 2 e 3 de setembro, a visita está cancelada. Está todo meio em choque, assim, como é que... A ideia ela parecia um pouco fantasiosa, meio de brincadeira e tal, e na hora que todo mundo riu, ele ficou ofendido de fato, inclusive mudando a sua escala de visitas presidenciais pelo mundo. Mas qual é o nome da moça mesmo, de novo? Mette Frederiksen. Mas ela foi deselegante, vai. Pô, coitado. Podia ter dito Trump? Não, Trump. Pô, não quero. Não vou vender a Groenlândia para você. Mas vem cá, deixa eu te perguntar uma coisa. Se os Estados Unidos quiserem comprar a Groenlândia, eles têm dinheiro, estão com déficit? Como é que tá a situação aí? Rapaz, a situação fiscal americana se deteriora a olhos vistos. Aliás, essa é uma discussão que já vem de algum tempo. Do governo Clinton, que foi o último que teve superávit nos Estados Unidos para cá, o endividamento público nos Estados Unidos em proporção do PIB cresceu bastante e a gente está aí com uma projeção de um déficit de algo em torno de $1 trilhão para esse ano. $1 trilhão. Então, isso é algo muito significativo. Eu tô fazendo a conta rapidinho aqui, Daniel. $1 trilhão assim, é quase o PIB do Brasil, né? Assim, metade do PIB do Brasil. O PIB do Brasil ele está em 1,95 trilhão de dólares, né? Então a gente está falando aí de praticamente metade do PIB do Brasil em apenas um ano de déficit fiscal nos Estados Unidos. É bem verdade que o PIB americano é aproximadamente 10 vezes o PIB brasileiro atualmente em dólares pelo ranking das taxas de câmbio oficiais. Mas mesmo assim, a gente está falando de um governo Trump que reduziu de forma bastante expressiva os impostos dentro da reforma tributária que foi realizada, particularmente sobre as empresas, sob o argumento de aumentar a competitividade das empresas americanas, que teriam tributações maiores do que empresas europeias e de outros lugares do mundo, o que é verdade. O grande problema é que essa redução de impostos não foi acompanhada de uma redução de gastos, de uma redução de despesas e, consequentemente, o que houve foi um crescimento do déficit americano e do próprio endividamento. Dentro de um contexto onde a economia americana desacelera, isso é um problema, porque você está falando de um governo americano que, aos poucos, vai deteriorando a sua capacidade de fazer, eventualmente, uma política anticíclica, de, eventualmente, utilizar a parte fiscal como elemento de impulsionamento do crescimento econômico. Então, isso é algo preocupante por conta, talvez, desse marco simbólico do $1 trilhão que está sendo projetado, mas, a bem da verdade, não é um problema de hoje, é um problema que tem aí quase 20 anos e que começou a se deteriorar de forma mais acelerada a partir do George W. Bush. Não por acaso, o cara que iniciou pelo menos 2 guerras caríssimas que até hoje não foram finalizadas, né? Sem dúvida, os gastos militares, no caso do governo George W. Bush, eles foram responsáveis por essa inversão. O Clinton tinha superávites fiscais, né? E o Clinton acabou tendo ali como característica não se envolver, pelo menos diretamente, nesses
conflitos que posteriormente os Estados Unidos passaram a se envolver de forma muito efetiva, de uma forma muito forte. Então, isso é uma preocupação nos Estados Unidos já há algum tempo, mas agora ela está crescendo e, sem dúvida alguma, essa tendência de aumento do endividamento e do déficit foi acelerada pela reforma fiscal, que não foi acompanhada por redução de despesas por parte do governo dos Estados Unidos. E vem cá, você acha que isso pode, inclusive, incentivar os Estados Unidos a serem mais protecionistas comercialmente, por exemplo? Pode, isso pode acabar gerando esse tipo de repercussão, uma vez que os Estados Unidos acabam ficando mais preocupados em buscar mecanismos alternativos de crescimento econômico, para tentar gerar uma arrecadação de impostos imediata, para tentar melhorar as contas do governo, e tudo isso junto e somado pode criar aí uma onda um pouco diferente por parte da economia americana. Então a gente está falando de uma economia americana que desacelera, a gente está falando de uma economia americana que está com o déficit fiscal crescendo, o endividamento público crescendo, e isso não é exatamente bom do ponto de vista da estrutura da economia americana e da sustentabilidade dela em um horizonte de longo prazo. Beleza, eu vou continuar com você aí, Daniel. Você falou sobre a economia americana, mas você tem um comentário para fazer sobre a economia argentina também. Parece que mudaram os nomes lá de comando no Ministério da Economia da Argentina. O que você tem para dizer aí? Pois é, essa semana o Macri trocou o ministro da Economia na Argentina, agora é o Lacunza, e o Lacunza estava de férias na Patagônia. Isso é verdade, ele recebeu um telefonema do Macri quando ele estava na Patagônia, perguntando: você não quer ser o ministro da Economia? Eu imediatamente faria de ouvido de mercador, né? Eu fiz: ih, rapaz, o sinal tá ruim aqui na Patagônia, eu acho que não vai dar para... Não tô te entendendo o que você tá dizendo, Macri. Fala mais alto, Macri. Aí tu caiu o telefone. Não, porque não apenas é para interromper as férias, mas é para interromper as férias para ser ministro desse governo, gente, que tá... Enfim, imagina. O Lacunza, na prática, a troca pelo Lacunza acabou sendo vista como necessária porque o seu antecessor, que tem até um nome difícil de pronunciar, o Duhovne, ele era o grande, digamos assim, guardião do acordo que foi celebrado no ano passado entre a Argentina e o Fundo Monetário Internacional. Um acordo onde a Argentina conseguiu aí um empréstimo de aproximadamente 56, 57 bilhões de dólares para recompor as reservas internacionais argentinas. E depois ali daquelas primárias que aconteceram no nosso país vizinho, o Macri, a gente até já falou sobre isso, resolveu dar um cavalo de pau, abriu o saco de bondade, começou a dar reajustes salariais, abonos, congelamento de gasolina, e claro que isso não combinava com então o ministro da Economia, ali, guardião da austeridade fiscal, ou que pelo menos se propunha a uma austeridade fiscal e que tinha celebrado ali o acordo com o Fundo Monetário Internacional. O interessante é que agora o novo ministro Lacunza promete que nada mudou, mas tudo mudou. E ele está num discurso extremamente meio confuso e até um pouco caótico, porque ele havia sido ministro da Economia da província de Buenos Aires e agora ele está dizendo que as métricas estabelecidas pelo Fundo Monetário Internacional permanecem, os compromissos permanecem, mas ao mesmo tempo permanecem os reajustes, permanecem a expansão de gastos e permanece aí o congelamento da gasolina e de outras tarifas públicas. Eu queria traduzir para vocês tudo, Daniel. Esse negócio de vai ficar tudo mais ou menos a mesma coisa e tal. Isso quer dizer, eu estava de férias até ontem, acabei de chegar e estou meio que tentando me inteirar porque eu estava na Patagônia. Não, sinceramente, eu acho que é o seguinte, aí a gente está falando de uma eleição no final de outubro, quer dizer, 2 meses e pouco para a eleição na Argentina, e eu acho que é mais ou menos o seguinte, cara, vamos prometer tudo, porque a gente tem que ganhar essa eleição, e até os dados macroeconômicos começarem a sair efetivamente, a eleição já passou, entendeu? Então, até o FMI ter algo concreto para reclamar, ou então até nós termos que pensar numa alternativa para reorganizar esse troço, essa economia, a eleição já passou e a gente vê. Se a gente tiver vencido a eleição, a gente busca uma alternativa, busca uma solução. E se nós tivermos perdido a eleição, é problema do próximo. E a gente está falando sobre uma derrota na primária, isso a gente falou na semana passada, né, de 15 pontos percentuais, é uma diferença muito grande. Então, a hora de prometer tudo é agora mesmo, não tem muito para onde correr. Mesmo que não faça muito sentido técnico, cara, paciência, vamos tentar vencer a eleição. Isso aí. A outra pauta que eu quero trazer, Daniel, acho que assim, te interessa bastante também, que é a reunião do G7, que vai acontecer na França, na cidade de Biarritz, lá no sul da França, nesse fim de semana agora. Peraí. Você tinha me dito certa vez, algum tempo atrás, que o G7 não importava mais,
que agora era o G20, que o Brasil era rico e que todo mundo respeitava o Brasil. Mudou isso, cara. Agora o G7 voltou a ser importante. Voltou a ser importante. Na verdade, esse é o ponto. Se a gente for pegar as últimas reuniões do G7, é sempre uma reunião meio morna, né? É muito mais um converscote, eles se reúnem ali, eles tomam champanhe e tal. Só que a última reunião já foi um pouco mais acalorada, porque, talvez você se lembre disso, o Trump saiu antes do fim. O Trump se indispôs ali com o Canadá, né? Teve lá suas divergências com a França e tal. E teve uma saia justa ali. Né, cara? Ele é um cara esquentado. E aí ele foi embora mais cedo. Assim, na última reunião ele foi embora mais cedo. E essa reunião agora, eu tenho a impressão de que a gente vai voltar a dar alguma atenção para o G7. Algumas coisas têm me chamado a atenção. A primeira delas é uma aproximação que a França tem feito à Rússia. Lembrando, a Rússia... França, Rússia, a última aproximação entre os dois foi antes da Primeira Guerra Mundial. Antes da Primeira, antes da Segunda, né? Então, assim, a Angela Merkel deve estar preocupada, né? Normalmente era contra a Alemanha. Mas, só para lembrar, a gente teve a criação do G7 lá em 1975. No final da década de 90, isso foi em 98, passou a valer em 99, a Rússia entrou, tanto é que durante muito tempo a gente falou em G8, e a Rússia deixou de ser convidada no ano de 2014, depois que invadiu a Crimeia. E durante algum tempo estava assim, olha, o G7 voltou a ser G7, está fechado contra a Rússia tem que sair da Ucrânia e tal, e a França está iniciando um movimento de uma certa aproximação, está iniciando um diálogo, tanto é que o Putin estava na França até agora, até ontem, se eu não me engano, ia ter reunião do G7, e ele foi antes, já foi embora antes, mas de qualquer maneira existe uma sinalização ali que tende a incomodar, por exemplo, aos Estados Unidos. A gente está falando ainda de um G7 no qual a economia americana está começando a desacelerar, como a gente acabou de falar. A gente está numa situação caótica na Itália, isso não é novidade, né? Esse é o padrão, mas a gente tem um governo que acabou na Itália, o 66º governo da Itália desde a Segunda Guerra Mundial. Terminou, foi o som da minha última coluna, mas assim, o Giuseppe Conte, ele continua sendo a liderança interina, porque vai ter que se formar um novo governo. Talvez tenhamos que ter uma nova eleição na Itália. Ninguém sabe ainda o que vai acontecer na Itália. 66º desde 1946, o que significa 66º em 73 anos, né? Isso. É um negócio assim absolutamente impressionante. Assim, às vezes eu imagino que talvez um parlamentarismo no Brasil fosse algo mais ou menos parecido, né? Não dá pra gente ter certeza, mas talvez fosse mais ou menos parecido. A gente tem ainda eleições no Canadá. Assim, o Justin Trudeau, só para lembrar, né? O Canadá faz parte do G7, o Trudeau é o primeiro-ministro, as eleições acontecem no dia 21 de outubro. A princípio, a coligação do Trudeau, né, que é do Partido Liberal, está à frente, mas está apertado. Então, ele está numa situação também de tentar se segurar. Lembrando que o Trudeau, como eu já acabei de falar, ele tem problemas com o Trump, então é mais um atrito que pode ter ali. A gente tem, segura as lágrimas agora, uma Merkel em fim de mandato. Então, cara, claramente... Não. Sim. Você tem que aceitar isso. Você tem que aceitar isso quanto antes, Daniel. Quanto antes você aceitar isso... A Merkel tem que continuar. Então, a Merkel, em fim de mandato, já está numa situação já de imaginar como é que vai ser, né, uma certa transição, e com uma quantidade de problemas inacreditável que os países, né, da região... Até o Brexit, né? Quase que eu passei pelo Brexit, assim, mais um país importante do G7, saindo da União Europeia. Inclusive com o Boris Johnson numa situação complicada. Ele vai passar pela primeira saia justa dele. Ele claramente está se aproximando dos Estados Unidos, né? Então a relação dele com o Trump é uma relação boa, fraterna, amistosa e tal, só que ele precisa da Europa, seja para renegociar o Brexit, seja para, num período pós-Brexit, poder dialogar com a integração europeia. E aí, a postura de Boris Johnson, nesse momento, é uma incógnita. Como é que ele vai fazer? Ele vai ter uma postura mais alinhada aos Estados Unidos e vai se queimar com os europeus? Ou durante a reunião ele vai dialogar com França e Alemanha e vai deixar o Trump mais ou menos isolado? Ele vai ter que ter um jogo de cintura para conseguir imaginar. Ainda vão falar na reunião sobre as sanções ao Irã, que claramente é um assunto divisivo também. Os Estados Unidos são favoráveis a aumentar a pressão. França, Alemanha, Canadá são favoráveis a um diálogo um pouquinho maior. A gente vai ter que falar sobre Caxemira, né, que envolve Índia, Paquistão, China. E não são estados que estão lá dentro, mas é um assunto que basicamente interessa a todo mundo, e o objetivo da França ainda é colocar na pauta o meio ambiente. Mais um assunto divisivo. A chance de você ter algum tipo de consenso e acordo nesse encontro me parece zero, né? Zero. Então, na verdade, esse é o meu ponto. Ao longo dos últimos anos, o comentário é sempre, olha, o G7 continua sendo, né, uma reunião ali, que é muito mais para, né, ver o clima e tal, mas eu estou bastante curioso para saber o que vai acontecer em Biarritz, na França, nesse fim de semana agora, porque a tendência é que a gente tenha
pelo menos alguns passos adiante, algumas crises, nem que sejam crises do sistema internacional nesse momento. Agora, talvez você me corrija se eu estiver errado, a impressão que eu tenho é que antigamente o G7 havia muita tranquilidade, muito consenso, sim, eles meio que apontavam na mesma direção. Você não via ali muito conflito dentro do G7, mesmo tendo a Rússia, mesmo tendo ali algumas rusgas, mas parece que, pelo menos para o mundo, eles lavavam a roupa suja internamente e tinham ali uma postura mais ou menos uniforme. É uma percepção correta essa? É uma percepção correta. Assim, em grande medida, o G7, quando ele foi criado lá em 75, ele foi criado num contexto de crise, e o ponto do presidente da França na época, que era o Valéry Giscard d'Estaing, quando ele propôs a criação, a princípio ia ser um G6, sem o Canadá entrou no ano seguinte, então formou-se, portanto, o G7, era para ser um fórum informal. Então, assim, não tem nem muito esse negócio, fazer a declaração final. Não precisa de declaração final. Pode ter um comunicado final, mas não precisa. É um fórum informal. É isso mesmo que você falou. É sentar para tomar um vinho, para discutir, para ver os Alpes em algum lugar, para ter ideias e tal. Só que esse ano, particularmente, a gente está tendo muita dissonância entre as lideranças. No ano passado já foi assim. É por isso que chamou tanta atenção o fato de, na última reunião, o Trump ter ido embora mais cedo, que é uma reunião relax. Normalmente é uma reunião relax. Só que o fim da última reunião e os prognósticos da agenda para essa reunião agora tendem a mostrar um G7 um pouco mais acalorado. Não dá para saber, tá? Pode ser que a gente chegue na terça-feira que vem, na quarta-feira que vem, e faça uma retrospectiva acerca do que foi o G7 e fale assim, olha, surpreendeu, foi tranquilo, mas as pautas são pautas muito explosivas, né, que vão ser discutidas nesse fim de semana agora. Rapaz, que isso. Vamos ver. Semana que vem você nos conta como foi o G7. Você vai lá cobrir o G7, não, né? Eu vou, cara. Eu tô só esperando a tesouraria do Petit Jornal emitir minha passagem. Rio Biarritz. Biarritz, né? Biarritz, rapaz. Isso. Você sabe que a gente botou lá no site, né, a tesouraria, não achou Biarritz no mapa, aí não deu pra emitir. Não teve como emitir. Que pena, não teve cara. Como emitir, não tinha. E vem cá, e a Amazônia? A Amazônia apareceu no mapa? Ou acabou já? Você vê que tá tendo uma confusão em relação à Amazônia na mídia internacional. Aliás, há pouco eu estava falando com a minha irmã que mora na Austrália, ela estava dizendo que lá o noticiário diz que a Amazônia está em chamas e que os jornais brasileiros estão ignorando isso. Literalmente foi o que ela me relatou. E existe aí realmente uma certa ebulição no que diz respeito a esse tema. A gente está falando de uma época seca na Amazônia, mas as queimadas por lá estão maiores do que o previsto, ou do que o normal. Teve até essa semana aí, você tendo alguma fuligem chegando à cidade de São Paulo e acabou dando ali um certo rebuliço em relação a isso. Mas o que isso tem a ver com a economia? Me parece que o governo Bolsonaro está tentando construir uma estratégia econômica que permita a exploração na Amazônia de minérios, de petróleo e mesmo do agronegócio. Isso é algo que ele sempre falou ao longo de sua carreira parlamentar, sobre a possibilidade de explorar minérios em reservas indígenas, ou então mesmo na exploração de petróleo, no potencial de petróleo que você tem em algumas regiões do estado do Amazonas. Então, me parece que ele está tentando botar o pé em duas canoas ao mesmo tempo. Olha, não, a Amazônia está ótima, está tudo bem e tal, sem maiores problemas, estamos preservando aqui, mas ao mesmo tempo vai tentando abrir espaço e flancos para o desenvolvimento econômico, com argumentos como, olha, o Brasil tem muita área verde, o Brasil tem reservas proporcionalmente ao seu território bastante abundantes em comparação a outros países, a Alemanha que deveria pegar o dinheiro do Fundo Amazônia e reflorestar o seu território, e assim por diante. E eu tenho a impressão de que essa estratégia não vai acabar bem. Pode ser que eu esteja equivocado, mas a estratégia não vai acabar bem porque o Brasil tende a perder mercado, particularmente nas commodities e no agronegócio, por conta realmente de uma preocupação dos principais centros produtores. Até a China tem dado sinais de preocupação em relação a isso. E tanto isso é verdade que pessoas como Valário Maggi, Cátia Abreu, ou a própria ministra da Agricultura no Brasil têm dado sinais de preocupação em relação a isso e têm tentado mostrar ali que, peraí, gente, vamos devagar com essa retórica ou com essa discussão, porque o Brasil pode ser bastante prejudicado. Prejudicado não só no que diz respeito ao acesso a mercados, como também pode ser bastante prejudicado no que diz respeito à produtividade da própria agricultura brasileira do Centro-Oeste, que depende muito do regime de chuvas oriundo da floresta amazônica. Então, é uma discussão que está apenas
começando, que está ganhando corpo, que está crescendo, mas que a gente precisa ficar atento porque me parece que ela tem potencial de colocar o Brasil na roda da comunidade internacional como centro de debate. Não, e dá para a gente ir além, né? Assim, durante toda a campanha eleitoral, no ano passado, a campanha eleitoral brasileira, um dos assuntos era o governo Bolsonaro não vai cuidar das florestas, tem muito mais próximo aos agricultores, as florestas vão sofrer e tal. Essa era uma preocupação internacional constante. Ao tomar uma postura como essa, né, uma postura que não é exatamente bem vista, isso apenas dá força para uma retórica antiga. Então, a comunidade internacional falando assim, tá vendo? A gente sabia que ia dar isso. Então, a pressão contra o governo Bolsonaro já não é mais aquela pressão que tá dando errado agora, mas vamos ver, de repente, o que pode acontecer lá na frente. Isso pode gerar resultados negativos para o Brasil muito cedo, muito rápido, né? A gente tem 8 meses de governo, 8 meses e pouquinho, 8 meses e meio de governo, e isso já pode gerar uma série de repercussões negativas, tanto, como você está dizendo, tanto no acesso a mercado quanto na imagem brasileira. Maravilha, acho que é isso, né? É isso. Queria mais uma vez agradecer a quem está ouvindo a gente, quem está assistindo a gente pelo YouTube, quem está ouvindo a gente pelo podcast, principalmente os nossos apoiadores, né, pessoal que entra lá no nosso site, www.petitjornal.com.br, deixe sua contribuição lá, isso que ajuda demais a gente a manter o nosso projeto. E aí, Daniel, a gente tem uma novidade, hein? Tá sabendo qual é a novidade, não? Não estou sabendo, por favor, me conte. A próxima coluna, a coluna que eu vou editar hoje, e ela deve sair amanhã, vai ser com um convidado, né? Um convidado Rapaz. que... Depois eu te conto quem cara, eu te apresento. É um professor chamado João Felipe Ribeiro, craque da geografia, aceitou gravar pra gente uma coluna falando sobre a Amazônia. Então, o pessoal que está ouvindo a gente aqui, ouça a próxima coluna e diga pra gente o que achou. João Felipe é aquele que passou a coluna no WhatsApp pra gente? Passou no WhatsApp, exatamente. Ele gravou o áudiozão de WhatsApp. Isso. E agora vai ter uma edição, algo profissional que vai ser feito, né? Um tratamento. Para parecer que ele fez isso num estúdio, que foi um negócio bem feito, bem pensado e tal, mas sabendo que ele provavelmente gravou isso na plataforma do metrô. Entendi. Então tá bom. Valeu. Beleza. Obrigado, gente. Tchau, gente. Abraço. Tchau, abraço. Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias.